Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa e você que vai ouvir esta pregação. Nós estamos no 27º domingo do tempo comum. E aqui na missa da noite, nós queremos nos deter na primeira leitura da profecia de Abacuque, profeta da esperança e aquele que nos chama à perseverança. Sugiro aos que estão aqui na igreja, você que sempre acompanha as pregações da sua casa, durante a semana, a você voltar e ouvir as duas pregações antes dessa. Nós vamos aprofundar nessas pregações as duas partes do Evangelho. A primeira, sobre a fé, que pode ser aumentada, a questão da amoreira, do sicômoro, que se arranca e se planta no mar. E na segunda pregação, nós falamos sobre o servo inútil, este escravo sem valor. Aqui, nós queremos nos deter na primeira leitura, porque é tão bonita para nós e nos ajuda na nossa vida espiritual, e nós não vamos então passar assim de leve nas leituras, mas vamos aprofundar a primeira. Quem tem o Evangelho nas mãos e quiser acompanhar, nós estamos no capítulo 1 de Abacuque, e ele vai nos falar algo que tem a ver com a vida de todos nós, pelo menos com a vida das pessoas que rezam. Quando você tem uma vida de oração, a oração haverá de mudar a sua vida. Uma pessoa que reza, ela vê mais longe. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela não interpreta o mundo apenas naquilo que é sensível, mas ela vai para o mundo espiritual. Ela sabe que Deus está agindo, mesmo que nós não vejamos. E Abacuque, na leitura, ele traz um clamor de uma pessoa que está rezando, que está buscando, mas ela não vê nada acontecer. Ela está clamando, ela está adorando, ela está rezando, ela está buscando a Deus, e aqui parece que as coisas não estão acontecendo para ela. Talvez eu não fale para todos, mas certamente eu falo para alguém aqui que já passou por essa experiência. Quando você está rezando, você está buscando a Deus e parece que as coisas não se resolvem. Parece que a sua oração não está sendo ouvida e tampouco atendida. Abacuque nos ajuda nesta reflexão. A leitura que escutamos começa com 3 perguntas. E são perguntas que nós fazemos quando a nossa oração se torna, pelo menos no momento, estéril, ou sem vida, sem fruto. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Ou seja, Senhor, até quando eu vou ficar rezando sem eu ser atendido? É a primeira pergunta. Segunda pergunta: até quando eu devo gritar a ti violência sem me socorreres? Ou seja, essa pessoa está sofrendo, ela está recebendo a maldade de alguém, ela está sendo violentada aqui nas várias violências que existem, e ela pergunta a Deus: por que o Senhor não me socorre? Por que não atendes a minha oração e por que não me socorre nesta violência que eu estou sofrendo? Ele faz uma terceira pergunta: por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Ou seja, Deus sabe de tudo. O Senhor está vendo a maldade, o Senhor está vendo a iniquidade, a perda da fé, o mal crescendo. E aqui eu vou apenas contextualizar para a gente trazer a leitura bem para os nossos dias. Você que tem uma visão mais cristã, você que conhece a Escritura, que conhece a doutrina, que leva uma vida católica mais profunda, meu filho, nós estamos vivendo um mundo de amargar. A gente corre para um lado e corre para o outro, parece que não tem caminho para a gente ir.
Você pega uma criança e a leva no cinema para assistir um filme infantil. O filme está lotado de ideologia de gênero. É princesa com princesa, é uma confusão. Aí você vai então assistir na sua TV. Aí você vai para um stream, um canal da Netflix, Prime Video. Não se salva nada, lotado de ideologia. Aí você assina um canal de desenho para suas crianças em casa. Não, você não vai ver televisão. Televisão ensina o que não presta. Eu assinei um canal para você. Você vai assistir o desenho cheio de ideologia. Você vai num lançamento de livros. Você olha a maioria dos livros, tudo ideológico. Você vai ler uma revista, lotado. Você vai ver um filme de ação, eles têm que colocar ideologia no filme de ação. Você vai ver um filme bíblico, estão colocando ideologia no filme bíblico. Você vai ver um filme até de Maria Bonita, Lampião, já coloca, tá tudo. Aí você, mas não é possível. Mas não é possível. Aonde vai parar esse mundo? Aí nós começamos a ver que aquilo que Abacuque diz é o clamor daqueles que estão comprometidos com uma vida de santidade. E aqui, meus irmãos, me permitam abrir um parênteses, porque nem todas as pessoas que enxergam, elas veem. Porque uma coisa é você enxergar, desculpe aqui a clareza, com os olhos da cara, num bom português. Outra coisa é você enxergar com os olhos da fé. Nem todas as pessoas que têm esta visão aqui, elas têm uma visão espiritual. E Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele vai dizer que a visão espiritual é igual à nossa visão humana. Sem luz não se tem visão. Nós somos totalmente cegos se falta luz. Tira-nos a luz. Quando a gente está lá na nossa casa, você está num sítio e acaba a luz, você não vê nada. Aí a pessoa fica procurando lanterna, procurando uma vela. A visão humana, ela é limitada pela luz. Sem luz todos nós somos cegos. Santo Agostinho vai dizer que a visão espiritual, ela também precisa de luz, mas não é a luz natural, é a luz sobrenatural do Espírito Santo, da revelação e da fé. Santo Agostinho que diz isso. Qual é a luz que ilumina a nossa visão espiritual? A fé, a revelação e a própria palavra, não é? A luz, o Espírito Santo. Quando é, meus irmãos, que nós começamos a ver as coisas? Você está dormindo num sítio, aí esse sítio não tem luz. Vamos dormir no sítio para descansar. Aí você abre o olho assim, daquelas trevas. Você olha na janela, você não vê nada, você só escuta o sapinho cantando. Se tiver um vagalume passando, você vê uma luzinha, aí você não vê nada. Quando é que a nossa visão começa? Quando o sol está para nascer. Primeiro vem a aurora, antes do sol nascer a gente já consegue ver, e à medida que o sol vai nascendo, você consegue enxergar o lugar que você está. Aquilo que não era nada, você abre o olho num quarto escuro, você não vê nada. Quando o sol começa a querer despontar, você começa a ver silhueta, você começa a ver contorno de móvel, você começa a ver janela. À medida que o sol vai nascendo, você começa a ver cores, detalhes, etc. Quanto mais luz, mais detalhes você vê. Estou dizendo isso para você entender o que é a visão espiritual. Há pessoas que você conversa com elas, elas não veem em teologia em nada, elas não veem pecado em nada, elas não veem problema em nada. Não, mas tudo está muito normal. É vocês que ficam procurando chifre e cabeça de cavalo. Por que essas pessoas não enxergam essa guerra ideológica que nós vivemos? Porque elas são cegas espiritualmente. Elas têm a visão natural, mas elas não têm a visão sobrenatural.
E Santo Agostinho vai dizer isso: quanto mais perto da luz você está, mais o pecado você enxerga, mais a tentação você enxerga, mais a ação do mal você enxerga. Quanto mais nas trevas espirituais a pessoa está, ela não vê absolutamente nada, ela não vê ataque nenhum, ela não vê guerra nenhuma. Então veja que aquilo que a primeira leitura está nos dizendo, que Abacuque está nos relatando, meus irmãos, me desculpe aqui a franqueza, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. A primeira leitura se aplica para a pessoa que reza, porque a pessoa que não reza, ela não está nem tchum. O rio pode descer, o rio pode subir, para ela tanto faz. Não importa as leis que se aprovam, não importa o que estão ensinando na escola, não importa as séries, não importa nada, porque ela não está comprometida com a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não é uma verdade subjetiva, não é uma verdade pessoal, não é a sua verdade, é a verdade que se faz carne em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, para uma pessoa que reza, ela tem 3 perguntas: até quando e por quê? Se resume as 3 nessas questões: até quando e por quê? E Abacuque, ele vai colocar aqui 4 situações. Claro, nós podemos colocar mais, mas ele vai citar aqui 4. Ele vai citar as destruições, as prepotências, as discussões e a discórdia. Ele vai citar isso: destruições e destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Olha, a oração aqui está pesada, hein? A oração aqui está pesada. O homem que está rezando, ele está com o coração apertado. Parece aquela situação quando você vê um mal muito grande, você pergunta: o que fazer? O que fazer? Eu assisti um filme muito triste, é um vídeo real. Não sei se a pessoa está viva ou está morta, eu sei que o vídeo é real. Foi um tsunami que atingiu, não sei, umas ilhas, parece da Coreia, Japão, não me lembro. Mas a pessoa está na praia, a linguagem deles lá, e ela está filmando, um rapaz filmando uma moça fazendo pose na onda. Ele está filmando a moça. A hora que ele levanta o celular, no horizonte está vindo uma onda gigantesca. O pessoal começa a correr na praia, ele começa a correr, aí no meio da corrida a onda o pega, o celular, aí o filme para. Quer dizer, se recuperar o celular, o cara deve ter vivido, não sei. Esta é a situação que muitas vezes nós que rezamos, e você que reza, eu me sinto um pouco assim às vezes. Trabalhando para Deus, pregando a palavra, realizando encontro, aí você olha para o mundo, parece que dá fim num tsunami. Aí você pergunta: mas o que eu posso contra isso? O que eu posso contra esse poderio do mundo que está vindo como um tsunami? É o que Abacuque está perguntando. Só que a leitura não termina aí, que se a leitura parasse aí, é pânico, é pavor, é crise existencial. Mas a leitura vai dizer: respondeu-me o Senhor. Respondeu-me o Senhor. Vamos repetir? Respondeu-me o Senhor. Então vamos ver quem sabe a resposta. Qual é a única oração que fica sem resposta? Qual é a única oração que fica sem resposta? A que não é feita. A oração que não é feita, ela não tem resposta. Toda oração, ela tem resposta. Pode não ser a resposta que você quer, né? Porque todo mundo reza achando que Deus vai responder sempre sim. Ele responde sim, ele responde não, ele responde
espera. Há pedidos nossos que é não. Há pedidos nossos que é espera, persevera. E há pedidos que são sim. Deus, Ele responde. Então veja, ele está clamando e Deus não atende, ele está gritando e Deus não socorre, ele vê a iniquidade, Deus vê a maldade, destruições, prepotência, discussão, discórdia. Deus está presente. Essas coisas não se revelam na ausência de Deus, mas num Deus presente. E a teologia nos ensina, e os grandes santos nos ensinam, e aplique isso na sua vida: de todo mal, Deus tira um bem maior. Porque aquilo que nós chamamos de mal, nem sempre é mal para Deus, é mal para nós. A gente não entende os planos de Deus. Ô padre, mas tudo aquilo que me acontece é vontade de Deus? Não. Existe a vontade de Deus e existe a permissão de Deus, que são coisas diferentes. Porque se tudo é vontade de Deus para você, esse nosso Deus está um pouco louco também. Porque há muita coisa acontecendo e fala, mas é vontade de Deus? Não é vontade de Deus, mas tem a permissão, porque apesar do acontecido, se a pessoa usa isso na espiritualidade, ela vai se santificar com aquilo que acontece. Meus irmãos, escrevam o que eu estou dizendo para você. Aqui nós não vamos entender isso, mas algumas tragédias que a gente vive, situações difíceis que a gente passa, momentos que a gente pena, hora que nós estivermos na glória, lá você vai dizer assim: meu Deus, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Por que que nós sabemos disso? Porque foi a revelação dos santos. Os santos, eles explicam na sua vida carnal, que muito daquilo que eles viveram de sofrimento, e que não era da vontade de Deus, mas permissão de Deus, foi que santificou. Por isso que a gente devia, né, meus irmãos? Estou falando para todos, não? Mexer menos no celular, assistir menos canal de streaming, ver um pouquinho menos de série e ler de vez em quando a vida dos santos. Isso se perdeu. Como que as pessoas gostavam de ler a vida dos santos? Eu lembro da minha vovó, já falecida, né? Vovó Alice. É impressionante. A vovó Santa Terezinha, aí começava, Santa Terezinha era uma moça, é de Lisieux, ela quis, contava a historinha, contava lá a doença dela, o que ela morreu. Vovó, Santa Rita de Cássia, essa história é boa, vem cá, é a santa das abelhas, é a santa da videira, ela dormiu na porta do convento, acordou lá dentro, milagrosamente, os netos ficavam tudo assim, historinha de fó, mas historinha de santo. Imagina, meus irmãos, eu não vou fazer isso, é claro, né? Mas imagina eu sair aqui na igreja com o microfone e falar na sua boca assim: me conta a história de Santa Clara, me conta a história de São Francisco, me conta a história de São Maximiliano Kolbe, me conta a história de Santo Carlo Acutis. Não sai nada, meu filho, não sai nada. Tomara que saia. Por quê? Porque nós estamos desconhecendo a vida dos santos. E hoje na pregação da manhã, eu não vou dizer isso agora, o catecismo da igreja nos ensina como que nós aumentamos a nossa fé. Porque o evangelho, os discípulos pediram: aumenta a nossa fé. E o catecismo, ele traz o como aumentar a nossa fé. Ele vai dizer da leitura da palavra, ele vai dizer do pedido a Jesus, ele vai dizer das obras de caridade, de uma vida de adoração e de buscar a graça e o dom. E uma coisa o catecismo ensina: olhe a vida dos santos, conheça aqueles que tiveram muita fé e vejam como que eles reagiram aos problemas, às doenças, às tragédias, as intempéries. Porque quando nós olhamos pessoas de fé, a nossa fé aumenta. Não sei se você convive com pessoas que têm fé,
Quando você convive com uma pessoa que tem muita fé, ela vai aumentar a sua fé. Porque a gente fala, meu Deus, como que essa pessoa tem fé? Como que ela reza? Como que ela confia? Como que ela fala de Deus? E isso vai aumentando a nossa fé. Deus, Ele está presente, apesar de às vezes parecer ausente, mas Ele está sempre presente. E Ele responde: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Aí ele vai continuar: a visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Repita: desfecho. Desfecho. E não falhará. E não falhará. Meus irmãos, nada dura a vida inteira. Nada dura a vida inteira. E quanto mais você assumir aquilo que está acontecendo com você, e olhe que eu não estou usando a palavra, o verbo aceitar. Aceitar é um outro degrau, é mais difícil. Mas, perdão, o verbo gostar é mais difícil, mas o verbo aceitar é o início de uma vida mais tranquila. Eu posso não gostar do que está me acontecendo, mas quando eu aceito a realidade, eu me fortaleço e eu enfraqueço a situação. Quando eu não aceito, eu enfraqueço e eu fortaleço a situação. Quantas pessoas eu já atendi que sofrem de depressão porque ela perdeu um ente querido e até hoje ela diz: eu não aceito. E a minha pergunta é: ela aceitar ou não aceitar muda a realidade, sim ou não? Não. Quando ela não aceita, o que acontece com ela? O caminho se torna mais árduo, a vida se torna mais pesada. Aceitar não é gostar, aceitar é parar de brigar com a realidade. Se a sua realidade é essa, quanto mais rápido você aceitar, mais força você terá nesta situação. É o que nós chamamos do poder da vulnerabilidade. Há poder na vulnerabilidade, há poder na sua fraqueza. Sabe como que a Bíblia chama a fraqueza humana? Não? A fortaleza dos santos. Porque aquele que não tem Deus, ele se acha forte, mas na hora da prova, ele se vê fraco. A pessoa que se acha fraca, na hora da prova, ela vê que ela tem uma força que vem de Deus. Não precisa levantar as mãos, mas eu estou falando para muita gente aqui, que você tinha muito medo que algo te acontecesse. Você tinha muito medo que aquela pessoa falecesse. Você tinha muito medo que uma situação batesse na tua porta, porque você dizia para Deus: eu sou fraco, eu não dou conta disso não. E não é que a situação apareceu, e não é que você ficou impressionado de uma força que não é sua. Você sentiu, mas que coisa, eu pensei que isso ia me destruir. Eu aguentei o tranco, eu enfrentei a onda de frente, porque você se colocava fraco. E quando a pessoa se coloca como fraca, a força, ela vem de Deus. Esse desfecho que não falhará, ele vem da força de Deus e da nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo a providência de Deus e a nossa fé. Sem fé, nada feito. Sem fé, nada feito. Tudo que nos acontece tende para um desfecho. Há um motivo, há uma razão, talvez desconhecida a nós. Talvez desconhecida a nós. Eu estou lendo ultimamente Santa Teresinha.
Foi um pedido das irmãs do Hesed. Falou: padre, Santa Teresinha está chamando o senhor. Então eu vou atender Santa Teresinha. Eles têm lá uma casinha que é a réplica da casa de Santa Teresinha na França. Nessa última vez que eu fui lá, irmã Chiara disse: padre, pega o livro de Santa Teresinha, porque eles mandam, né? A generalista manda nos padres, né? Pega o livro de Santa Teresinha, vá para a casa dela e fique lá 1h30 rezando com ela. Vai ler a vida dela. E eu, mais que obediente, fui, ó, até comprei a biografia de Santa Teresinha. Maravilhoso, maravilhoso. E Santa Teresinha, o que ela tem me ensinado ultimamente é ser para Deus o frágil, porque ela foi a mais frágil, a rosa mais frágil do Carmelo, mas se tornou a mais santa. A fé de Teresinha, ela vai me ensinar que sempre há um motivo para as coisas acontecerem. Santa Teresinha, ela não crê na coincidência, ela crê na providência. Tem uma comparação com Teresinha que é muito bonita, né? Que ela fala assim, num dos escritos dela: existem vasos de honra, caros, e existem vasos sem valor, vasilhas sem valor. Os vasos caros, os jarros caros, são colocados no alto, com luzes, são preciosos. Os vasos de barro, que não tem valor nenhum, se coloca no chão. Ela vai dizer: obrigado, Senhor, porque eu sou um vasinho de barro, não tenho valor nenhum, então não tem como eu cair, porque eu já estou no chão. Como que eu vou quebrar se eu já estou no chão? Mas ela vai dizer: eu rezo pela madre, que era a madre dela, que ela está investida de autoridade. Ela é um jarro precioso, colocado no alto, e eu rezo para que ela não caia, porque se ela cair, o estrago será grande. E Teresinha volta para ela: eu, sendo um vasinho sem valor de barro, eu me comparo a um vaso que se coloca ração para um cachorrinho. E eu te peço, Senhor, que me use como um vasinho de barro, mas não deixe que o cachorrinho me quebre. Bonitinho, hein? Santa Teresinha, ela tem uma fé tão simples, uma fé de criança, mas quando você aprofunda nas leituras de Teresinha, o que ela está nos dizendo? Tudo está indo para um desfecho. Nada nos acontece por acaso. Nós estamos debaixo da providência de Deus, e Ele não falhará. Ele não falhará. Se demorar, espera. Diga para quem está do seu lado: se demorar, espera. Para quem está do outro lado: se demorar, espera. Paciência. Vamos aqui, vamos ver se estou pregando para o povo certo, a começar do padre. Quem está precisando de paciência? Quem não? Quem não? E o que é paciência? É a arte de esperar. É fácil esperar? Não. O que os santos nos ensinam? Então não fique esperando, espere em Deus. Como é a paciência para nós cristãos? Esperar em Deus. E a pergunta é: por que você vai esperar em Deus? Porque o que eu estou vivendo tende para um desfecho, e Deus não falhará. Deus não falhará. Por isso, paciência, a hora de Deus vai chegar. Você sabe, meus irmãos, duas coisas que nós usamos muito, que Deus não tem? Você sabe? Eu já falei isso aqui. Quais são as duas coisas que nós mais usamos e que Deus não tem? Guarde no seu coração: Deus não tem relógio e Deus não tem calendário.
E nós vivemos com o olho no calendário e no relógio. O que significa dizer que Deus não tem relógio e calendário? Deus não age pelo horário e nem pelo nosso tempo. Deus tem a hora dele, que se chama o tempo do Kairos. É o tempo da graça. Como que se chama o tempo do relógio? Isso, cronológico. Tempo cronológico. Certamente muitos aqui sabem, mas de onde que vem essa palavra? Cronológico. Vem da mitologia grega, do deus Cronos. É um conto dos gregos. E o que era o deus Cronos? Era um deus que engravidava várias mulheres, porque para ele viver, ele tinha que comer o quê? Os filhos delas. Então ele engravidava várias mulheres, a mulher dava neném, ele ia e comia o neném. O que o tempo faz conosco? Nos devora. Um dia a mais de vida é um dia a menos de vida. Quanto mais a gente vive, menos o nosso corpo oferece. Concordam? Olha a energia de uma criança de 5 anos. Ela acorda às 6 horas da manhã, ela vai brincar até 9 horas da noite e ela chora porque tem que dormir. Estou pegando eu. Você faz uma caminhada de meia hora, corre 15 minutos, está morto, meu filho. E o menino está, vamos. Pega a energia de um jovem de 18 anos, cheio de energia. Pega uma senhora de 70 anos, um homem de 90 anos. Quanto mais tempo a gente vive, menos o corpo vai oferecer. É o tempo cronológico. Só para nós aqui, viu? Só para nós aqui. A pessoa que não entra no tempo de Deus, ela caminha para o caos. Ela não aceita a terceira idade. Eu estou falando que está cheio de gente me procurando, com depressão, com vazio interior, porque está perdendo a força física. Eu atendi um senhor, carequinha, mais velho, barriguinha, com a mão trêmula e revoltado. Padre, nada melhor que a juventude. Eu falava com ele, nada melhor do que viver o tempo de Deus. Que se você vive só o tempo do relógio, você vai chegar na terceira idade amargurado, não vai gostar da sua autoimagem e vai ficar sonhando quando você tinha 20 anos, 30 anos. E tem gente, me desculpe a franqueza, que não tem o senso do ridículo, que com 70 anos ele quer viver como um menino de 15. Até o jeito que ele veste é um adolescente, porque ele está vivendo o tempo cronológico. Eu fui benzer uma loja aqui na Goiás. A hora que eu estou na porta da loja, o cara foi buscar o carro para me pegar. Tinha um ponto de ônibus com 2 moças saindo da escola. Aí passou um carrão com um senhor, bem senhor. É o velho da lancha, né? Aí o sinal fechou, ele parou perto do ponto de ônibus. Aí o velho, olha aí outra coisa, gente. Cabelo branco não quer dizer sabedoria. Tem muita gente com cabelo branco e é safado. A santidade e depende da cor do cabelo. Paulo já dizia para Timóteo: ninguém te julgue pela tua pouca idade, mas mostre pela tua retidão a santidade, o que Deus faz na tua vida. Então, santidade não rima com idade, não. Carlos Acutis é santo. Aí o velho parou o carro, eu esperando o meu carro. O que é que o velho grita para as moças? E aí, gostosas? Eu olhei e falei, mas que é isso? E as 2 moças falaram, você não se enxerga não? Ele foi e arrancou o carro. A gente ri, porque aí, mas o que eu vi naquele senhor? Ele está vivendo o tempo cronológico. Ele sabe que o tempo está lutando contra ele. O que Terezinha me ensina?
Saia deste tempo do relógio e vai para o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, que não tem relógio e nem calendário, ele não falha. Espera em Deus, porque a hora de Deus vai chegar na tua vida, o momento de Deus vai chegar na sua vida, a graça de Deus vai chegar na sua vida. Amém? Amém. Deus não falhou com ninguém, não vai falhar com você. Então nele nós podemos esperar, pois ele virá, com certeza não tardará. Fala que está do seu lado, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. A palavra diz: ele virá e com certeza não tardará. Quem não é correto vai morrer. Essa morte aqui não é a primeira morte, não, é a segunda. A primeira, meu filho, ninguém escapa, mas a segunda é tenebrosa. Ai, se nós morrermos depois da morte. Quem fala isso? Hã? Eu esqueci o nome do santo, aquele que eu faço programa no Evangelizar. Hã? Não. Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer: ai daquele que morrer depois da morte. Que depois da morte nós queremos viver vida eterna. Quem não é correto vai morrer após a morte física, mas o justo viverá por sua fé. Repita: o justo viverá. Quem aqui tem fé? Eu estou pensando em inventar uma coisa que eu vou ficar rico. Não é que eu estou querendo ficar rico não, mas eu vou ficar. Vamos levantar o Luz e Vida em pouco tempo. Sabe o que eu vou inventar? Fedômetro. Eles já inventaram o termômetro. Eu vou inventar o fedômetro, para ver o tamanho da fé. É possível inventar um fedômetro? Não. Então a pergunta é, meus irmãos, eu perguntei: quem aí tem fé? Você levantou a mão. E a minha pergunta é: quem sabe o tamanho da sua fé? Quem sabe? Você e Deus. Ninguém sabe o tamanho da sua fé. Deus sabe. E você sabe. Se a sua fé está crescendo, está diminuindo. Se você está recebendo ou se você está perdendo. Se você caminha pela fé ou se você caminha apenas pela evidência. Há uma oração eucarística muito bonita que o padre reza, que vai dizer na hora dos mortos, memória dos mortos. O padre diz assim, não é oração de hoje, vai dizer assim: Senhor, acolhei aqueles que chamaste à vossa presença. São as intenções da missa, pessoas falecidas, cuja fé só vós conhecestes. Então, meus irmãos, cabe a nós aumentar a nossa fé, porque o justo vive pela fé, e a fé nos dá a visão do futuro. Quem tem fé enxerga mais longe. Leia no Catecismo da Igreja, ou assista a pregação antes dessa, foi a pregação da missa da manhã. Eu falei muito sobre a fé no Catecismo da Igreja. Não vou aqui entrar nisso, que já foi falado lá, mas eu quero encerrar apenas com Hebreus 12, 1, 2, sobre a fé. É preciso rezar todo dia: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos repetir? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ou seja, não importa o tamanho da sua fé, ela pode ser aumentada, não é? E Jesus vai dizer que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, é a menor semente, milagres aconteceriam. Milagres aconteceriam. Quer entender a expressão arrancar uma moreira, no caso aqui é o sicômoro, e plantar? Eu nunca vi plantar árvore em mar, né? Como que eu vou plantar uma árvore no mar?
Escute a pregação da manhã, você vai entender profundamente o que Jesus está me ensinando neste versículo, o poder que tem a fé. E o que o catecismo nos traz, e com isso finalizo, no parágrafo 165, que traz Hebreus 12, 1, 2. Atenção. Como tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança ao certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o autor e o realizador da nossa fé, Cristo Jesus. O que Hebreus está nos dizendo? O que o catecismo está nos ensinando? Aconteça o que acontecer, venha o que vier, não desvie o seu olhar de Jesus Cristo. Ele é o realizador e o autor da nossa fé. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Vamos repetir? Eu sei em quem meu coração, a minha fé. Contei uma historieta de manhã, tinha uma outra para a noite, mas esqueci a da noite, então vou repetir a da manhã, porque é bela, simples, mas nos dá uma visão, o tanto que nós precisamos de mais fé, né? Falo por mim, como que a gente precisa de mais fé? Conta-se que lá no Nordeste veio uma seca prolongada, e o padre do sertão teve uma ideia. Não sei se vocês já ouviram falar isso. No Nordeste, quando fica muito tempo sem chover, as pessoas pegam água e vão jogar no pé do cruzeiro, chama aguar cruzeiro, né? E eles rezam para a chuva vir. E o padre disse: sábado agora, às 7 horas da manhã, nós vamos molhar o pé do cruzeiro. Vamos pedir a Deus que manda chuva, porque quem rezar com fé, a chuva virá. Ele chamou o grupo de jovens para organizar esta caminhada. Sabe como que é jovem, né? Os jovens vieram, camiseta regata, bermudinha, chinelinho de dedo, bandeiro, atabaque, o pessoal com latinha d'água, aquelas senhoras com a lata na cabeça, aquela festa. Aí o pessoal vendendo picolé, água mineral, açaí com leite ninho, virou uma festa, não é? E o pessoal subindo: vamos jogar água na cruz, gente, vamos pedir chuva. E no meio daquela festa toda, apareceu uma criança que chamou a atenção. Ela estava de galocha, aquelas botas de plástico, capa de chuva, touquinha de chuva e um guarda-chuva. E o pessoal falou assim: mas o que é isso? Você está doido? E o pessoal começou a rir da criança. E a criança não respondeu nada. Mas o padre, olhando para a criança, disse: gente, pelo visto tem muita festa acontecendo, mas só essa criança é que tem fé. Olha o que é a fé. A fé é a posse antecipada daquilo que não se vê. Se você está vendo, não é fé, é evidência. O cristão, ele vive pela fé. Será que a gente tem essa fé? Um sol de 40 graus, sem uma nuvem no céu, e a criança de botinha, capa de chuva, guarda-chuva e com uma latinha na mão. Não, eu já vim preparado, porque o padre falou que se jogar água no pé da cruz vai chover. Ele tem confiança, e é por isso que o reino dos céus pertence às crianças. E é por uma dessas que você entende, não é carapuça não, viu gente? É para ajudar. É por uma dessas que você entende que não acontece milagre na vida da gente. Falta fé. Vem o resultado de um exame, falta fé. A gente é mandado embora do emprego injustamente, falta fé. Aparece uma enfermidade, falta fé. Seu namorado te trai, falta fé.
Você não tem dinheiro para pagar uma promissória, falta fé. Quebra a chave do carro, falta fé. Você perde o horário, falta fé. Se a gente pensar, nós precisamos de mais fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu posso não estar vendo nada, mas Deus está agindo no mundo, na minha vida e na sua vida. Feche os seus olhos um pequeno instante. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta palavra. Como o Senhor falou aos nossos corações. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós questionamos a vida, o mundo e a nossa oração, como fez o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, eu clamarei sem me atenderes? Até quando eu vou gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo fez a maldade? Até quando? Até quando? Por quê? Obrigado, Senhor, porque tu respondes. O Senhor não está ausente. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, o Senhor trabalha na minha vida. O Senhor trabalha a meu favor. Tudo que eu estou vivendo tende para um desfecho e não falhará. E se demorar, eu terei paciência, eu esperarei em ti, porque aquele quem Deus espera nunca é desiludido, nunca será decepcionado, pois o Senhor virá com certeza e não tardará, porque eu vivo pela fé. E a fé é a posse antecipada daquilo que não se vê. E nós pedimos, Senhor, como no Evangelho, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor Jesus, mas aumenta a minha fé. Quando as dificuldades soprarem na minha vida, quando as intempéries visitarem o meu coração, quando a minha fé for colocada à prova, que eu a mantenha acesa, firme. Quantas e quantas vezes, Senhor, o mundo em que vivemos parece estar longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal, do sofrimento, das injustiças, da morte, parecem contradizer a boa nova, abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Mas ajuda-nos, Senhor, a fortalecer a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, nesses momentos difíceis, a nos mantermos de pé, a purificarmos a nossa fé pelo sofrimento e a nos lançarmos no tempo de Deus, no Kairós, porque Deus agirá no momento de Deus.
Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que esta palavra encheu os nossos corações e os corações de muitas pessoas de esperança, porque aquele que crê não ficará decepcionado. Que a nossa vida seja marcada profundamente pela nossa fé. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco em casa e você que vai ouvir esta pregação, certamente depois que ela foi feita aqui no nosso santuário. Nós estamos numa data muito especial para nós cristãos católicos, que é a festa, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Sabemos que a imagem encontrada nas águas do Rio Paraíba é Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Em 1717 encontraram o corpo da imagem, depois encontraram a sua cabeça, depois a pesca milagrosa. Por isso que nós falamos Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Aparecida por este fato dela ter sido resgatada das águas, e depois a pesca milagrosa, o milagre das velas, o cavaleiro sem fé, questão da ferradura, o escravo que a algema caiu, a menina cega que foi curada ao contemplar a imagem, e tantos outros milagres. Neste dia, a igreja coloca uma liturgia mariana, leituras que apontam para as virtudes de Maria Santíssima e que nós devemos trazer no coração. Nós devemos ter um amor a Nossa Senhora, não apenas do dia 12, mas um amor que perpassa todos os dias do ano. São João Paulo II vai dizer que um verdadeiro devoto de Nossa Senhora, ele manifesta-se primeiro na oração do Santo Terço, que foi pedido por Nossa Senhora em várias das suas aparições, entre elas Fátima. É no Santo Terço que nós vamos meditando os mistérios da vida de Cristo e os mistérios da nossa vida naquele mistério. Então aqui a nossa oração da Ave Maria, aquela repetição da Ave Maria, é como se fosse uma música de fundo, onde nós vamos refletindo os mistérios da vida de Jesus, os mistérios gozosos, os mistérios gloriosos, os mistérios dolorosos, os mistérios luminosos, que foi um presente aí de São João Paulo II. E nesta meditação nós vamos buscando as coisas do alto, uma vida de santidade. Nas leituras que nós ouvimos, e principalmente no Evangelho, nós temos a presença de Maria, que aparece naquilo que é próprio dela, a atenção, a intercessão, a adoração, o sim de Maria. E depois que ela apresenta para Jesus aquilo que é próprio da mãe fazer, ela apresenta a necessidade a Jesus, ela fica como se fosse escotomizada. O que é isso? Ela some de cena. No evangelho que ouvimos de bodas de Caná, o início de uma família, é uma festa de casamento. Maria foi convidada, ela está ali. Quando nós convidamos Nossa Senhora para a nossa vida, ela se faz presente. E Maria, neste evangelho, ela é amiga desta família, ela é íntima desta família. Como que eu sei? Porque o vinho, ele não acaba na sala, ele acaba na cozinha. Aqueles que são íntimos, quando você tem um amigo íntimo, uma pessoa da sua convivência, você não a recebe na sala, você a leva para a cozinha. Então certamente Maria não era apenas uma convidada, mas ela era amiga da família, e certamente ela estava ajudando, e ela vê que aquele vinho terminou. Para o judeu, o vinho é alegria, o vinho
é festa, o vinho é celebração. Quando não se tem vinho, não se tem vida. Então aqui não é apenas a bebida que terminou o amor, terminou uma presença de qualidade, terminou um espírito de adoração. Pode passar despercebido, mas algo muito grave acontece no Evangelho. As talhas estão vazias. Este é o problema desta festa, porque as talhas com água, elas simbolizavam um ritual do judeu, um momento de oração, um momento de purificação, para estar festejando a união daquele homem e daquela mulher. E se as talhas estavam vazias, significa que eles queriam festa, eles queriam comida, eles queriam festejar, mas eles não tinham um espírito de adoração. É como se Deus ficasse de fora daquela festa, e onde Deus não está, a alegria acaba, o amor acaba, a conexão acaba, a verdade acaba. E Maria vê que o vinho terminou. E note que a oração de Nossa Senhora nos ensina a maneira de orarmos. Maria, ela não tem um pedido a Jesus, ela não pede absolutamente nada, ela apresenta. Quando a nossa oração, ela é de apresentação, Deus, ele tem liberdade para agir. O problema de muitas pessoas que tem uma visão um pouco míope da vida de oração, parece que na cabeça de muitas pessoas a oração se resume: eu pedindo e Deus me atendendo. Eu vou pedindo e Deus, ele vai atendendo. E para Deus atender mais, aí tem pessoas que fazem uma novena atrás. Não tenho nada contra a novena, mas o que precisa estar é por que a pessoa faz aquele novenário. É para conhecer a vida do santo, para ficar mais devoto, para exercer as virtudes, ou naquela repetição: quanto mais eu rezar, mais graça eu vou receber. Não passa novena, nós vamos fazer menzena, vamos fazer um mês, nós vamos fazer uma quarentena. E a oração se resume em coisas que eu preciso e que Deus pode me dar. Aí eu vou rezando. E se você vai à oração de Nossa Senhora, não é assim a oração mariana. E nós que somos marianos precisamos orar como Maria. Maria, ela não pede, ela apresenta. Eles não têm mais vinho. Está apresentado. Aí é com o Senhor. Como que seria uma oração de apresentação? Jesus, eu não tenho mais saúde. Jesus, o meu filho não tem mais emprego. Jesus, a minha família não tem mais união. Jesus, no meu casamento não há mais respeito. Tu sabes tudo, Senhor, faça o melhor para mim, para minha santificação. Está entregue. Mas para a gente chegar numa oração dessa, é preciso uma intimidade com Deus tal, que você acredite que aquilo que Deus fará para você é o melhor para a sua vida e para a sua santidade. E aqui, meus irmãos, o melhor para nós nem sempre é aquilo que nós queremos. Deus, se você vai na oração assim, Ele vai te frustrar, porque nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor para nós. Nós vivemos uma época um tanto complicada, socialmente falando, e nós vemos isso repetidamente acontecendo. Parece-me que as pessoas hoje, elas lutam com garras para terem a razão. Elas brigam porque elas querem razão. As pessoas não têm mais humildade para serem corrigidas,
As pessoas não têm mais humildade para aceitar que elas estão erradas. As pessoas não têm mais humildade para serem direcionadas na palavra. E esta dificuldade das pessoas no trato entre nós, ela vai entrar de cheio na nossa espiritualidade. E aí que o diabo deita e rola. Porque com Deus as coisas não vão funcionar na marra. Com Deus as coisas não vão funcionar do seu jeito. Porque tem muita gente que tem essa fala na boca: não, eu vou resolver o negócio do meu jeito. Mas eu vou falar, porque se não é do meu jeito, não vai ser do seu jeito com Deus. Não vai ser do seu jeito com Deus. Não há nada que você possa fazer para forçar a atitude com Deus. Então Deus, o Senhor, Ele fica feliz e Ele se compadece com uma oração humilde. O que é uma oração humilde? É a oração de entrega. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Quando Maria usa a palavra serva, é uma tradução para o português ficar mais ameno, porque a palavra exata é escravo sem valor. Se traduz na Vulgata para servuma e no português deu servo. Mas a palavra que Maria usa: eu sou uma escrava sem valor. Ou seja, ela não tem vontade. Ela não tem vontade. Quem sou eu para ter vontade? A vontade é de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se, faça-se. E ela vai dizer a Jesus: eles não têm mais vinho. Ela apresenta, e Jesus vai responder: por que dize isso a mim, mulher? Aqui é necessário você, católico, trazer na ponta da língua esta resposta. Por que Jesus chama sua mãe de mulher? Ah, mas Jesus não falou mamãe, Ele não falou senhora, nem Maria, Ele já lascou mulher. Há muitas pessoas que não entendem Bíblia e vão usar esta passagem para diminuir a dignidade de Maria. Veja que o seu filho a chama de mulher. Quando você vai estudar essa questão da mulher na boca de Jesus, Jesus está condensando em Maria a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Quando você lê Gênesis, quando Eva ela cai no pecado, Deus vai dizer para o demônio: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre os filhos seus e os filhos dela. Esta é a mulher do Gênesis, a nova mulher que vai substituir a desobediência de Adão. Veja, meus irmãos, que no Gênesis a sequência é o homem e a mulher. Estão comigo? Deus cria o homem e da costela do homem Ele cria a mulher. O homem precede a mulher. Quando a história é a nossa salvação, a mulher precederá o homem. Porque não foi Jesus que veio antes de Maria. Maria foi quem gerou Jesus. Então o anjo nos apresenta a mulher do Gênesis, e ela dizendo sim, ela vai dar à luz ao Emanuel, que é Deus conosco, que é o Cristo, o Senhor. No evangelho que escutamos, bodas de Caná, a mulher precede o homem. A nova Eva precede um novo Adão. Quem é a nova Eva? Maria. Quem é o novo Adão? Jesus. Por isso que o texto traz assim: Maria foi convidada, também Jesus e os seus discípulos. Veja que em Maria é resgatada a dignidade da mulher que se perdeu com Eva, a desobediente. Tanto quando você fala Ave Maria,
Ave é o contrário de Eva. Eva de trás para frente é ave. Quer dizer, Maria é totalmente o contrário. Então é a mulher do Gênesis, inimiga do demônio. E nós temos o texto em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Apareceu no céu um outro sinal, uma mulher vestida de sol. Esse sol é Deus, é Maria. Maria aparece vestida de sol, uma coroa com 12 estrelas, é a igreja apostólica, simboliza os 12 apóstolos. Ela está em cima da lua, ela não tem luz própria, a luz de Maria vem de Jesus. Então quando Jesus, nas bodas de Caná, ele vai dizer mulher, ele está se referindo à mulher de Gênesis e à mulher do Apocalipse. Maria condensa a dignidade da mulher que trouxe o Salvador. Que queres de mim, mulher? A minha hora não chegou. Há muitas pessoas que vão interpretar esta hora como a hora do milagre, que no Evangelho de João não existe esta palavra, miraculum, existe a palavra semeion, do grego, que é sinal. O sinal em João é maior que o milagre, tanto que o Evangelho de hoje termina assim: este foi o primeiro sinal. Não fala milagre, foi o primeiro sinal. E Jesus diz que não é hora. Claro, não é hora do sinal, mas a hora que Jesus está falando é a hora da glorificação. Qual é a hora da glorificação? A sua paixão, morte e ressurreição. A hora da glória do Senhor é a cruz. Tanto é que quem tem boa memória, quando Jesus ele participa do lava-pés, ele institui a Eucaristia, ele faz o discurso sacerdotal, o diabo entra em Judas, Judas sai para traí-lo. O que Jesus diz? É chegada a hora, vamos para o Getsemane. Esta é a hora de Jesus, a hora da cruz. Então ele vai dizer para Maria: não é hora da minha glorificação, a minha hora ainda não chegou. Maria não se dirige mais a Jesus. O que ela poderia dirigir a ele já foi dirigido. A apresentação. Apresentação. Oração de apresentação. Eles não têm mais vinho. Nós não temos o quê? O que está faltando na sua vida? Apresente. Maria, ela vai se dirigir aos servos. Olha, o evangelho é muito bem construído. Maria, que é a serva, ela vai se dirigir aos servos, e ela vai dizer a eles: fazei tudo que ele vos disser. E ela aponta Jesus. Aqui está o mandamento de Maria. Você quer agradar o coração de Nossa Senhora? Você é uma pessoa profundamente mariana. Faça tudo o que Jesus disse na sua palavra. Não seja um ouvinte, mas praticante da palavra, buscando diariamente uma conversão, buscando diariamente uma vida de santidade. Faça o que ele vos disser. Aqui vale a pena abrir um parênteses. Quem vai dizer isso é Santo Agostinho, que Maria, ela tinha nesta família uma proeminência, uma liderança. Maria, ela era respeitada. E aqui eu explico para vocês me entenderem melhor. Imagina você está fazendo uma festa mais elegante. Estão lá os garçons. Você contratou ali uns 6 garçons, e você está coordenando a festa, né? Você, no caso aqui, pode ser a mãe da noiva, e acontece alguma coisa no casamento que não saiu como deveria ser. Levanta uma mulher e vai dizer para os garçons: olha, faça isso, faça o que aquele ali vai falar. Primeira pergunta do garçom:
mas quem é você? Quem é você? Nós somos contratados pela mãe da noiva, nós estamos dizendo, mas quem é você que está aqui dando pitaco no nosso trabalho? Se ele não conhece, ou então ele vai chamar a mãe da noiva. Quem é aquela mulher? Ela veio aqui e falou que para fazer outras coisas. Quem ela é? Quando Maria, ela chama os servos, e os servos vêm, e ela dá uma ordem: faça o que ele vos disser. Eles obedecem, é porque eles conhecem a autoridade de Maria, e eles sabem que ela naquela família é respeitada. Precisamos, meus irmãos, aprender a obedecer Nossa Senhora. Precisamos aprender a obedecer aquilo que o terço fala ao nosso coração, aquilo que Nossa Senhora já disse nas suas mensagens. E olha que Maria vai usar para eles o exemplo dela. Bonito. Ela vai dizer para eles: olha, o que eu estou pedindo a vocês, eu já fiz, então eu posso pedir. Quando o anjo anuncia que ela será mãe do Emanuel, Maria responde: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se. Perfeito? Faça-se. Agora Maria está dizendo aos servos: tudo que ele vos disser, façam, porque eu fiz a vontade, agora vocês farão. E os servos vão até Jesus. Desta hora do Evangelho para frente, não se tem notícia de Maria. Não sei se ela ficou na festa, não sei se ela foi embora, não sei onde está Maria, mas agora os holofotes focam em Jesus. Jesus, ele vai agora entrar em cena a pedido da sua mãe, isto é, intercessão. Por isso que nós falamos: peça à mãe que o filho atende. Então os servos vão até Jesus. Jesus poderia ter dito aos servos: olha, a minha hora não chegou, o que vocês estão fazendo aqui? Mas por causa do pedido da sua mãe, fazei o que ele vos disser. O pedido não foi para transformar água em vinho, o pedido foi para fazer o que Jesus dissesse, porque a questão do vinho foi apresentação. O pedido foi dado aos servos. Jesus vai dizer: enchei as talhas de água. A gente entende, numa linguagem mais superficial, que é pegar a água e jogar na talha. Mas se você olha para uma linguagem mais espiritual, é como se Jesus falasse para você também: está faltando algo na sua vida? Reze, adore, busque a Deus, encha a talha. Encha a talha, e vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório: encha a talha com as lágrimas do arrependimento pelos nossos pecados. Aquele que se arrepende, ele haverá de chorar, ele haverá de encher esta talha com a sua conversão, buscando a Deus de todo o coração. É como se Jesus dissesse: olha, o vinho acabou porque a talha está vazia, meu filho. Para quem não reza, para quem não adora, para quem não busca a Deus, é questão de tempo para acabar aquilo que nos traz alegria momentânea. E o vinho ilustra isso. O vinho ilustra isso. Espero que não seja o seu caso. Há pessoas que dizem assim, e dizem sem um pingo de vergonha: ah, festa que não tem bebida, eu não vou porque não tem alegria. É porque a pessoa não tem alegria, ela não tem uma alegria interior, ela está só nas alegrias efêmeras, e ela só se sente bem quando e se ela não toma, a festa é ruim, porque a festa não está com as pessoas, não é conversar, não é se encontrar, a festa é no vira-vira. É por isso que Jesus vai dizer, antes de dar o vinho, para encher a talha. A pessoa quer o vinho, mas ela não quer encher a talha. E o que é o vinho? Alegria, contentamento, plenitude. E o que é a talha? O nosso coração. A talha de pedra,
Arrancarei do vosso peito esta talha, este coração de pedra, e vou colocar um coração de carne. Então encha a tua talha e você verá o milagre. E a pergunta é, meus irmãos, que não interessa a mim, interessa a você e ao Senhor: como vai o teu coração? Como vai o teu coração? Há um ditado que diz mais ou menos assim: não se conhece uma pessoa quando tudo vai bem, se conhece uma pessoa quando ela é contrariada. Eu converso muito sobre isso, hoje não mais, minha agenda já não dá para isso mais, mas quando eu fazia encontros de namorados, pregações, ou encontro de noivo, eu geralmente falava para os noivos e para os namorados: veja o seu marido com raiva, veja como que ele reage quando ele é contrariado. Veja a sua namorada com raiva, veja como ela reage quando ela é contrariada. Porque a pessoa que diz assim: eu sou muito bom, não, mas eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. É na hora do calo, meu filho, que você conhece a pessoa. Porque eu não estou falando para os senhores aqui, tá bom? Mas nós estamos numa era de gente barraqueira. Nós estamos numa era de gente que vê o barraco como valor. Ela quer causar, ela quer, porque se não é do jeito dela, não vai ser de jeito nenhum. Aí você vê brigas constantes. Eles brigam no trânsito, eles brigam na farmácia, eles brigam na fila do banco, eles brigam, é patrão brincando com o empregado, empregado guerreando contra o outro. O pessoal está brigando agora até dentro da igreja. Por que isso? Porque falta uma talha cheia. Para não falar o que eu gostaria de falar, então meu anjinho da guarda fala: vá com calma, Padre Cristian, vá com calma. Então eu vou contar uma parábola, porque na parábola havia um papai com o seu menininho. Eles estavam na sala conversando, uma comunidade rural, era roça. A mamãe estava lá na cozinha fazendo biscoito, bolinho de chuva, delícia, bolinho de chuva, bolinho de chuva. E o pai com o menino na sala. Começou a passar uma carroça, uma charrete. Aí o pai falou com o menino: meu filho, a charrete está cheia ou está vazia? O menino: oi pai, eu vou saber, eu estou aqui dentro de casa. O pai falou: o papai sabe, eu vou te ensinar. Pode ir lá olhar, ela está vazia. Uai, deixa eu olhar. A hora que ele olhou, passou o charreteiro sentado, o cavalinho puxando a charrete, e as latas batendo uma na outra, com as latas de leite, de pôr fubá, milho, que a barulhada toda. O menino voltou: pai, não é que a charrete estava vazia mesmo? Como que o senhor sabia? Ele falou assim: pela barulheira. É muita lata batendo, é muito ferro rangindo, muito barulho, é sinal de uma talha vazia. Uma pessoa que está com a talha cheia, ela tem que aprender, eu vou ensinar você, uma frase que desarma o outro, porque hoje todo mundo quer a razão. Então vamos dar razão ao outro. A hora que o outro vier, você vai escutar, deixa eu falar. No final o que você vai dizer? Você está com a razão. Você está com a razão. A partir de hoje nós vamos mudar. Vai ser a partir do que você está falando. A briga acaba. O problema é que as pessoas querem ter a razão. Eu li um poema no meu tempo de seminarista que me marcou até hoje, sobre esta talha que se enche, uma talha cheia, para que o milagre aconteça. Você entende, meus irmãos? Você entende que não acontece milagre em talha vazia? Você entende isso? Já é um bom começo. Se você está entendendo isso, já é um bom começo. Eu li um poema no tempo de seminário, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, que se chama A Praia. E ele vai falando sobre a praia.
Mas o final do poema para mim é o mais belo, que ele vai falar que a pessoa que quer ter razão, ela é uma onda. É uma onda. Agora, depende como que você recebe. Você pode ser uma barreira de pedra, uma rocha, ou você pode ser a praia. A maioria de nós já fomos na praia. Penso que todos já foram. Quem não foi já viu, né, pelo menos na TV. Mas acho que todos já foram. Mas quem não foi, você me entende o que eu estou falando. Quando você for na praia, eu já fui e já dormi no hotel perto da orla. De madrugada você escuta assim, ó. Quem não é de lá até, nossa, que barulho que é esse? Você fala, é a onda na maré alta, ela está chocando com um paredão de pedra, aí dá essa explosão. Nome, que barulho, hein? Falou, meu filho, o mar é violento. Só que se você for na praia, não estou falando na rocha, mas na praia, é a mesma onda. É a mesma onda. Só que a onda na praia, ela encontra um braço aberto. E a onda na rocha, ela encontra alguém que está pronto para a luta. Então a onda está vindo, a rocha fala assim, prepara, pode vir, tchá, vencer mais uma. E o mar não desiste, aí fica essa briga, a rocha dura e o mar explodindo na rocha. Isso vai durar uma eternidade. Aí você vê a praia, né? A praia é esperta. Lá vem a onda, a praia fala assim, vem que eu te recebo. Hora que a onda está chegando, a praia abre os braços e fala com a onda assim, vem neném, vem. A onda, shh. Você pode pôr até o pé das crianças, você pode até ficar sentado ali. Qual que é o meu conselho para você? Não seja rocha, seja praia. Para quê? É muito melhor você estar com o coração cheio, com uma talha cheia, para que o milagre aconteça. É bom ouvir Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Enchem as talhas de água. Ainda bem que não tinha ninguém ali atrevido, né? A pessoa tinha falado, Jesus, mas acabou o vinho, o senhor vai dar água? Não, eles obedecem. Encheram as talhas, 100 litros cada um. Aí Jesus disse, levai ao mestre-sala. E eles levaram. 3 ordens. Fazei tudo o que ele vos disser. Enchei as talhas de água. Levai ao mestre-sala. Estão compreendendo? Fazei tudo o que eles disseram. Eles foram. Enchei as talhas de água. Encheram. Levai ao mestre-sala. Levaram. O que o texto está me ensinando? Repita comigo. Não existe milagre sem obediência. Não existe milagre sem obediência. Você quer um milagre de Deus na sua vida? Obedeça primeiro, enche as talhas e o milagre virá. Deus não abençoa quem desobedece. E na Bíblia, o desobediente não tem esse nome. Na Bíblia ele se chama ímpio. Está cheio dessa palavra na Bíblia. O ímpio perece. O ímpio anda de acordo com a sua cabeça. O ímpio não ouve. Por quê? Porque não obedece. Deus está falando A, ele está fazendo B. Deus está pedindo para um lado, ele está indo para o outro. O milagre é fruto da obediência. Maria é a obediente. Por isso, Ave. Eva é a desobediente. O contrário de Maria. Veja, Maria no sofrimento, e na alegria e na fé, e Eva na abundância, caiu no pecado e na vergonha. São escolhas. É preciso conhecer o contexto. Eu estou falando isso porque eu atendo pessoas, eu oriento pessoas, eu oriento casais. As pessoas elas entendem só o texto,
Quando a pessoa entende o contexto, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Tem uma postagem que eu não fiz ainda no Instagram, mas quero fazê-lo. É uma escada rolante no shopping, algumas pessoas descendo a escada rolante, lá embaixo uma mulher conversando com um rapaz e uma criança. Aí você passa a imagem, está escrito assim, para as pessoas na escada rolante: perdeu o trabalho, sepultou o filho, recebeu o diagnóstico de câncer, está sem casa. A moça tem depressão, a outra tem ataque epilético, o menino perdeu os pais no acidente. Aí você passa, aparece uma figura assim. Você não sabe o que a pessoa está passando. Seja gentil. Impactante. Porque você olha uma pessoa, ela vai e age de maneira grosseira com você. Você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe o que está no coração dela. Você não sabe qual é o contexto. Quando você entende o contexto, o texto torna. Então Jesus está dizendo, qual é o contexto da festa que o vinho acaba? É a talha vazia. Onde é que nós perdemos a bênção? Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós achamos que a vida é dinheiro, é prazer, é passeio, é balada, é beleza, mas a gente deixa a talha vazia, e mais cedo ou mais tarde o vinho ele vai se acabar. E por fim, e assim finalizo, aquele mestre-sala, aqui para mim, gente, aqui para nós, né? Para nós. Vamos dar um cutucão nesse mestre-sala. Quem deveria estar de olho é o mestre-sala. Ele é pago. Mestre-sala é uma função paga. E ele é pago para quê? Para fazer a festa acontecer. Ele olha as mesas que não estão sendo servidas, ele olha a quantidade de carne, ele olha o que tem. Não! Onde que o mestre-sala está? Junto com os convidados, bebendo, dançando. Quem deveria estar lá é Maria. Onde que Maria está? No lugar do mestre-sala. Por isso que o vinho é para o mestre-sala. É como se falasse para ele: está vendo? Você que deveria ter resolvido, não resolveu, alguém resolveu. Então toma aí. Ele vai e bebe. E ele diz: que delícia! Todo casamento que eu vou, eles servem primeiro o vinho melhor. Olha que o pessoal está bêbado, eles servem o pior. Você guardou o melhor até agora. Qual que é o vinho velho? A lei antiga, Moisés, Abraão, o judaísmo. Qual que é o vinho novo? Jesus, o cristianismo. Quando ele dá o vinho novo, aquele que é judeu vai dizer: olha, eu achava que o vinho bom é o que veio. Não, o vinho bom você guardou para o final. Este vinho é Jesus. Este foi o primeiro sinal que Jesus realizou e seus discípulos creram nele. Note, meus irmãos, você que está em casa e você que está aqui no nosso santuário, eu estou realizando para você, terminei, apenas essa consideração, uma pregação do dia de Nossa Senhora Aparecida, uma pregação mariana, uma pregação que fala da mãe de nosso Senhor. Mas se você prestou atenção, toda a minha fala, a partir do texto bíblico, ele girou em torno de Jesus, da adoração, do cumprir a palavra e da obediência. Quem não é católico acha que a doutrina da igreja se resume em Maria. Por isso que ele diz: vocês são mariólatra, vocês ficam só falando de Maria Santíssima. Não, Nossa Senhora é aquela que aponta: fazei o que ele vos disser. Até o lugar de Maria é catequético.
Olha aqui para o altar, para o presbitério. Esse ambiente que o padre fica alto com os acólitos é chamado presbitério. Altar, esta mesa aqui. Veja o contexto do presbitério. O que permanece no centro e jamais é tirado do centro e jamais é colocado do lado? O altar. O altar é Cristo. Pendente em cima do altar, o crucificado. E hoje é dia dela, da nossa rainha, da nossa padroeira. E ela está ali, elegante, rodeada de velas, com manto azul, a coroa que foi presente da princesa Isabel, um manto engomado, presente também da princesa Isabel, ela que desejava engravidar, ela não engravidava, por isso ela fez uma novena à Senhora Aparecida. Depois ela volta a Portugal e lá, com os santos portugueses, ela conseguiu, né? Mas se a igreja fosse mariólatra, mesmo no dia de Nossa Senhora Aparecida, ela estaria no centro, ela estaria numa coluna aqui no meio, ela estaria em cima do altar. Mas a igreja diz: esse é o teu lugar, mãe, com dignidade, com honra, mas o centro é Jesus, o centro é o teu filho. E no dia de Nossa Senhora Aparecida, você olha para ela e diz: mãe, nós somos o teu filho, a senhora quer dizer alguma coisa para nós? Maria, com a mãozinha posta, ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. A alegria do coração de Maria é que nós cumpramos a palavra de nosso Senhor. Meus irmãos, neste dia tão importante, coloquemos debaixo do manto da Senhora Aparecida o nosso Brasil, a nossa igreja, a nossa família. Quantas e quantas pessoas alcançaram milagres por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E aquele que é devoto da Virgem Aparecida, ele haverá de fazer uma troca, porque essa troca facilitará a sua vida. Este é o dever de casa para todos vocês que aqui estão e você que me acompanha de casa. Atenção, a troca é: aconteça o que te acontecer, você não vai perguntar por quê, você vai trocar por para quê. É assim que se vive a fé. Mas por que isso aconteceu? Não, para que isso aconteceu? O que eu posso aprender com isso? Qual é o contexto do que aconteceu? Penso que nós temos um versículo na Bíblia que mostra que Maria não perguntava por quê, mas para quê. É quando a Bíblia diz: Maria guardava as coisas no coração e meditava. Ela meditava, ela guardava as coisas no coração. Maria não ficava por quê, por quê? Ela sempre perguntava para quê. Que pelas mãos de Nossa Senhora